Podemos dizer assim, que bom e que pena, né? Bom porque nós estamos na nossa classe da Escola Sabatina e que pena que é a última lição que nós vamos estar vendo sobre Filipenses e Colossenses. Quantas aulas! A última lição, você lembra do relacionamento, como é que tem que ser marido, mulher, filhos, trabalho, comunidade, orando um pelos outros. E agora a gente vai trabalhar numa outra também ênfase do relacionamento, aonde toda a lição, as duas desse trimestre, mostrou, nos ensinou a nos enraizar na verdade, no conhecimento, mas não ficar de barriga cheia de conhecimento, mas compartilhar. Nós vimos na semana passada compartilhando com aqueles que nos cercam. E hoje a gente vai ver uma modalidade diferente, compartilhando com aqueles que necessitam do conhecimento da palavra de Deus e a igreja. E para isso eu peço que você nos acompanhe nessa classe, nesse estudo, para você também praticar junto com a gente na nossa comunidade. E eu tenho hoje grandes professores aqui, sábios em fazerem isso. Boa noite para vocês, bom dia para vocês, ou boa tarde, não importa, né? Que todos os dias e todas as horas nós estejamos prontos para falar de Jesus. É isso, Romanelli? Exatamente, é isso aí. Eu estou muito satisfeito em estar aqui mais uma vez, a gente conversar um pouco, para eu aprender mais um bocado da... Vamos aprender, vamos sugar o Elton, né? Vamos sugar o Elton. Como você falou, aqui tem dois grandes mestres, você e o Elton. Tem três, na verdade, porque tem eu que sou aluno. Tem o Kevin também. Então, são três grandes mestres. Então, vou aprender bastante aqui hoje. É um fujão, né, Elton? Não, nunca vi. Hoje eu vou vou embora cheio de conhecimento. Amém. E que você também vá embora, né? Eu desligue depois cheio de conhecimento. E eu também. Elton, jogou uma responsabilidade para você, hein? Não, para mim não. Eu aprendo com vocês aqui toda vez. E estou muito agradecido. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, encerrando essa lição maravilhosa, que foi uma bênção. E a gente vai aprender desde muito, a primeira lição, né? Como permanecendo na vontade de Deus, né? Que é mais importante, encerrar com chave de ouro. Amém. Kevin, tudo bem, Kevin? Deus abençoe você, brigadão, tá, Kevin? Vamos lá, né? Vamos partir para essa lição, que essa lição é fantástica, mas sem o Papai do Céu nós não vamos aprender nada, né? Então você que está aí, olha, Papai do Céu com a gente, ore por nós vamos estar orando por você. Aquele momentozinho que a gente gosta, certo? Que a gente intercede um pelos outros. E o nosso pedido, vamos colocar na mão de Deus, que Deus vai nos abençoar. Você ora para nós, Elton? Vamos orar. Pai querido, glorioso Deus, agradecemos que estamos encerrando mais um trimestre de uma lição abençoada, maravilhosa, que o poder do Teu Santo Espírito possa nos ajudar a colocarmos em prática o Teu querer, Senhor. Amém. Que essa lição seja colocada em nossos corações como primeiro objetivo de nossas vidas, de levarmos a Tua salvação a todos ao nosso redor, Pai. Por nossos queridos que nos assistem, que o Senhor os abençoe, continue abençoando, e que eles continuem firmes, estudando a Tua palavra e aprendendo de Ti como ter a vitória em Cristo Jesus. Amém. Nos dê a Tua paz, o Teu Santo Espírito neste momento, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Permanecendo na vontade de Deus. Ou seja, não só de conhecimento vive o homem. Não adianta conhecimento, né? O conhecimento ele só adianta quando ele é bem aplicado, quando é bem vivido. Romanelli, o que é permanecer? Permanecer é nunca deixar de sair de perto do lugar, né? É a gente se manter firmes dentro da vontade de Deus. A gente tem aprendido em todo esse trimestre. É um caminho que Paulo traçou para que a gente chegue exatamente isso, a poder buscar uma permanência, um abrigo na vontade de Deus, na presença de Deus, para que todas as coisas se resolvam bem para todos nós. Se as coisas estiverem muito difíceis e complicadas? A gente vai atrás de Deus. Tem que permanecer assim mesmo? Permanecer firmes. E se o barco for afundar? Jesus está dentro, ele não deixa. Você está entendendo? A gente pode passar pelo temporal, pode passar pela dificuldade, pode passar pelo que tiver. Mas nós estamos num barco, Jesus está dentro. Parece que ele está dormindo, mas ele não está dormindo, ele está cuidando da gente da mesma maneira, do mesmo jeito. É permanecer firmes, independente de qualquer circunstância. Eu estou cutucando o Romanelli aqui. O Elton, você me dá um segundinho? Posso? Claro. O Romanelli, para você que está aí nos assistindo, o Romanelli ele passou por uma cirurgia agora, faz pouquinhos dias já aí,
de um câncer na tireoide, é isso? Isso. E o médico falou para ele o seguinte, olha, eu estava junto na consulta, falou, olha, é 90% de chance de a gente atingir uma corda vocal. E se a gente atingir uma corda vocal, o que mesmo ia acontecer, Romanelli? Eu ia prejudicar minha voz bastante. Podia ficar até mudo, né? Mas prejudicar, pelo menos prejudicava um bocado a voz. Romanelli, nesses últimos 5 anos, como é que tem sido a questão tua com saúde? Tem sido bem atribulada. Conta para nós um pouquinho a história. É muito longa, é difícil, mas... Só enumera, assim, para o pessoal ter uma ideia. Simplificando, em 2021 eu tive um período grande, 2 grandes períodos hospitalizados, tive que passar por 2 grandes cirurgias, uma cirurgia emergencial. Teve que abrir a cabeça, não teve? Teve que abrir a cabeça na primeira cirurgia e da segunda cirurgia abrir a barriga. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Uma eu fiz na segunda e outra eu fiz na 4ª. Então, na terça-feira deu problema a questão da barriga. É uma questão praticamente letal. Os médicos falaram, se eu não estivesse dentro do hospital e se não tivesse sido o médico chamado imediatamente feito uma cirurgia de emergência, não teria sobrevivido. Mesmo assim, ainda mandou avisar a família que provavelmente não escaparia. Mas eu acho que escapei. E bem escapado. E depois tivemos todo esse acompanhamento da questão também do pescoço, do tumor no pescoço. A gente, até agora, poucos dias atrás, a gente ter feito a cirurgia. Tá. E parece que o que salvou você da doença não piorar mais foi porque na primeira cirurgia ficou um pedaço de um câncer, foi isso? Quando eu fiz a primeira cirurgia no pescoço, foi em 2013 isso. Eu fiz a cirurgia no pescoço. Fiz 2 cirurgias em 2013 no pescoço. Eu tirei um câncer no começo do ano. Depois, em meados do ano, houve uma recidiva. Tive que voltar para a cirurgia. Tá, você está falando com leigo. O que é esse recidiva? Voltou de novo. Teve um novo tumor, né? Apareceu. Eu tive que voltar para a cirurgia. Fiz uma segunda cirurgia. Nas 2, pela graça de Deus, eu não perdi a voz, não perdi os nervos das cordas vocais. E, depois disso, surgiu de novo um terceiro tumor. Um terceiro não, porque a primeira cirurgia já tiraram 3 tumores. A segunda já tiraram 2. Mas, de novo, o tumor voltou no pescoço. Isso em 2014. Só que, em 2014, com cirurgia já preparada e tudo mais, acabou que eu não fui para a sala cirúrgica. Em cima da hora quase da cirurgia, eu resolvi, por minha conta, fazer um ultrassom do pescoço para levar para o médico, mais atualizado, e o tumor tinha reduzido demais da conta, de 3 centímetros de diâmetro, tinha reduzido para 0,3, ou seja, 3 milímetros. Então, estava inoperável. E esse tumor vem sendo mantido desde 2014, nesse tamanhinho, até agora, 2021, quando, pelo fato de eu ter sido... dessas cirurgias que eu tive que tomar muito antibiótico. O antibiótico corta o efeito da levotiroxina, o tumor cresceu de novo. E, nesse crescimento do tumor agora recente, apareceu um novo tumor. Então, assim, o interessante é isso, que agora os 2 tumores foram extirpados. Se eu não tivesse ficado com esse resquício do tumor, tivesse dado por curado lá atrás, agora com os antibióticos que eu tomei, com a coisa toda, eu teria tido um tumor que poderia me complicar a vida, porque eu não saberia dele. Quer dizer, foi um mal aparentemente, eu pensava, às vezes, por que será que Deus não... Curou. Já que ele curou 90% do tumor, por que ele não curou 100%, né? Deixou 10% aqui para ficar cuidando. Mas, se eu não tivesse tido esses 10%, agora eu poderia ter sido uma armadilha para mim, e que resolveu. Sabe por que eu pedi para o Romanelli essa história? Porque eu quero ler com você o versinho agora e pegar o permanecer. O verso diz assim: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Elton, é fácil dar graças em tudo? É algo divino, né? Só por Deus. Mas esse testemunho do irmão Romanelli é para nós vermos que nós temos que dar graças por tudo, mesmo numa situação tão difícil, né? E, principalmente,
Então, são coisas que nós vamos aprendendo com nossas experiências dos nossos irmãos, que nós temos tudo para agradecer a Deus. E uma coisa que eu achei interessante, Romanelli, eu sigo de perto, é que não faltou fé, né, Romanelli? Não faltou, não. E esse que é o permanecer que você quer dizer, né? Na verdade, principalmente da Thelma, né? A Thelma foi esse é o braço direito, esquerdo. Foi um suporte nisso, e orava por mim o tempo todo, sempre orou por mim o tempo todo. Foi assim, impressionante. Eu acabei sendo fortalecido na fé também, pela fé dela, né? Pela oração dela, como a gente viu na lição passada, a oração intercessória. E aonde família, né? O núcleo familiar, quando um ora pelo outro. A união da família. Como é uma beleza, né? Isso é importante, permanecendo na vontade de Deus. Eu acho interessante, Romanelli, que as circunstâncias são diferentes, certo? É que é a doença que às vezes nos deixa impotentes. Exato. Paulo já tinha a prisão. Uhum. E quando a gente vê a prisão, doença, prisão, qual é o papel do meu próximo na ajuda minha, no caso de Paulo, que era um grande pregador? Como que foi essa importância dessas pessoas que acompanhavam Paulo no conhecimento, na divulgação do Evangelho, no relacionamento de Paulo com as igrejas? Então, a lição vem trazendo que Paulo treinou pessoas, né? Porque tinha lugares que ele não ia poder ir, né? Que fala de Colossos, de Laodiceia, Hierápolis. Ele não poderia estar lá, mas ele iria enviar pessoas para estarem lá levando a mensagem, né? Levando a palavra dele, o apoio dele, ele pedindo também as orações, ele levando, falando que estava orando por eles, para eles permanecerem firmes. Então, assim, ele usa colaboradores, né? Judeus, gentios, homens, mulheres, todos, para fazer o quê? Permanecer na vontade de Deus. Né? E as igrejas sendo fortalecidas, as igrejas que nem receberam ele, mas receberam a mensagem através de outros. Né? E uma coisa que eu acho interessante, Romanelli, que Paulo, se ele fosse que não permanecesse, um reclamão, eu estou aqui preso, meu Deus do céu, que eu estou preso. Como é que esses que ele treinou levaria a mensagem? Será que a mensagem chegaria no tom certo? Não chegaria, porque se ele fraquejasse, os outros automaticamente fraquejariam também, né? Ele era o sustento de todos aqueles que estavam dando apoio para ele. A fé dele movia e criava fé nos demais. Então, qual é a importância de um líder nesse contexto de preparar pessoas para levar o evangelho? É essencial ter o líder, a presença do líder, que o líder é que vai transmitir essa necessidade, essa força da pessoa permanecer firme no Evangelho. Porque Paulo passava por problemas seríssimos. Quando ele narra tudo o que aconteceu com ele, foi chicoteado, ele foi torturado, preso, sofreu naufrágio, tentaram matá-lo, fez tudo que apedrejado, tudo que podia acontecer de ruim para Paulo aconteceu. Um cara que era rico, que vivia numa vida boa, que tinha uma posição, status social, estava bem. Melhor, estava bem demais. No melhor possível para aquela época. E acabou assumindo o Evangelho, assumindo Cristo, assumiu toda essa carga de problemas que isso aconteceu para ele. E ele permaneceu com fé, permaneceu firme, permaneceu criando novas lideranças, seus seguidores que foram firmes com ele, e junto com ele, ninguém se perdeu por conta dessas dificuldades. Eu acho interessante, Elton, que quando Cristo, né, nós já até falamos isso numa lição atrás, nós conversamos, era você que estava comigo aqui, que nós conversamos sobre quando Deus chama Paulo para o trabalho. Deus fala assim, eu vou ensinar ele a sofrer pelo meu nome. Pergunta, aprendeu? Aprendeu. E aprendeu e estava satisfeito com isso. Olha que interessante coisa. O negócio falou, você também está reclamando, de queixando, ele estava satisfeito. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Né? Ele não trocaria isso por nada. Né? Nada. Como é que pode? Então, a satisfação do ser humano não é ter coisas, não é ter riqueza, não é ter patrimônio, essas coisas. É Cristo. Independente, ele aprendeu isso em Cristo. Né? Exatamente. E a gente vê aqui que a lição aqui do domingo fala que ele
Ele viajou cerca de Não, eu fiquei bobo 21.500 com isso daí. quilômetros pregando o evangelho. E não era uma coisa assim, aliás, tinha uma estratégia de pregação, né? E pega grandes centros como Corinto, Éfeso, que eram cidades que passava muita gente do mundo inteiro, e ali ele ia pregando o evangelho e treinando pessoas para pregar Substituir o ele ali, evangelho. né? E aí, muitas vezes, ele estava preso e continuou na mesma coisa, na mesma toada, né? É que fala de um colaborador dele, né? Tíquico, que foi usado muito, era chamado fiel ministro e conservo, né? Então, ele tinha pessoas que ele treinava e eram fiéis como ele era também. O interessante que a gente pode ver assim nessa questão do Paulo, né, é que aonde teve lugar que eles não foram, né? Nós até vimos aqui, né? Laodiceia, você falou. Colossos. Ele não foi, pessoalmente. Além de mandar pessoas, o que ele mandava junto? Uma carta. Não parece alguém que esteve no mundo aqui e que não ia estar pessoalmente com a gente, não deixou umas cartas para a gente, Romanelli? Não parece? Parece. A maneira de trabalhar de Cristo? Parece. Paulo é bem um tipo de Cristo, né? Quer dizer, não é mais um tipo, porque Cristo já tinha acontecido, né? Mas é um exemplo de Cristo, né? Depois, em seguida. Eu achei interessante na parte do auxiliar de professor, você que gosta de auxiliar de professor, aqui eu achei interessante assim, ó, você falou, eu peguei e chamei a atenção aqui, ó, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo do Senhor. Onésimo, fiel amado, é da igreja de vocês. Quer dizer, Paulo ainda valoriza as pessoas de onde saiu Onésimo. Aristarco, companheiro de prisão. Ou seja, para cada indivíduo que teve com ele ressaltava um ponto da pessoa, né? Lucas, o médico amado. É, isso. Marco, meu colaborador, aquele que fugiu. Né? O Marcos é o fujão, né? Que nós vimos. o Tem uma fujão. lição. Vocês lembram de uma lição que nós vimos de João Marcos? Que João Marcos tinha deixado e depois voltou, né? Paulo teve dificuldade de aceitar ele, mas olha que, como é que ele chama ele depois? O amado, o amado, né? Então, ou seja, o líder, além de ensinar, eu acho que ele tem que ter a habilidade de extrair das pessoas aquilo que as pessoas podem dar. Uhum. E pelo que a gente vê, Paulo se referindo a essas pessoas, Paulo conseguiu tirar delas aquilo que eles podiam, não podia? Não tirou? Tirou. Conseguiu. O melhor deles, né? Ele conseguiu trazer à tona, né? Então, um dos segredos, eu acho, do relacionamento, que a gente pode dizer, do permanecer em Cristo, é isso, né? A gente conseguir fazer com que as pessoas mostrem na vida delas, ou seja, nas ações e atitudes, aquilo de melhor que elas podem fazer por Cristo, né? Agora, Elton, na lição de segunda-feira, eu acho que tem um ponto nela que eu achei muito interessante. Você até deu um toque ali em alguns nomes. Paulo cita pessoas aqui, nomes de pessoas que eram da judaísmo, era isso? Isso, judaísmo. Eu achei interessante a forma com que o autor colocou isso. Qual a importância disso? Então, ele fala Aristarco, Marcos e Justo, que é Jesus, né? Ele tinha o nome de Jesus, Justo, né? Eram judeus convertidos. Eram da circuncisão. Esses eram judeus convertidos. E depois ele menciona 3 gentios, Epáfras, Lucas e Demas. Eram 3 que eram gentios. Então, ele usava todos os recursos. Todos eram o quê? Agraciados com a salvação em Cristo Jesus e tinham a missão de pregar o Evangelho. Né? Independente de ser judeu, ser gentio, todos eram... Por exemplo, a gente vê Onésimo, era escravo, né? Isso. E ele se converteu e aceitou a Cristo e teve a vida mudada, né? Então, ele usa assim... E o principal disso é o quê que a gente vê aqui nas conexões da igreja? Para evitar o quê? Qual o maior perigo que a igreja corria na época e hoje corre também. A gente acha que são as coisas de fora, né? A perseguição que eles sofriam dos romanos, aquela coisa toda. Mas era o quê? Os falsos... Os de dentro, né? Os falsos profetas, os falsos mestres. Os falsos mestres. E a ameaça era muito grande, né? Então, essa unidade era essencial. Ele trazer todas as igrejas estarem o quê? Unidas. E usava essas pessoas para isso. O Romanelli, quando ele coloca ali 3, eu achei engraçado 3. 3 judeus. 3 de um lado e 3 do outro. 3 do outro. O que ele quer dizer sobre o evangelho que rompe barreiras?
Ele está mostrando para a gente o exemplo que o Evangelho não tem limites, não tem cidadania, não tem quem é judeu, quem não é, quem é livre, quem é escravo. Ele mostra isso o tempo todo, né, na carta, mesmo quando ele fala com relação à família, que a gente viu na lição passada. O Evangelho não tem essas fronteiras, ele é para todos, ele é universalista, ele é totalizante, ele é absoluto, tem que em todos os lugares ele tem que estar sendo pregado, tem que estar sendo vivido, né? Não só pregado, mas vivido. Vivido, né? É. Esse viver aí, o Elton, eu acho que é uma das mais difíceis, né? Tem uma parte aqui na lição, até quero que você comenta aqui, ó. Como você pode, em sua igreja local, trabalhar para diminuir o que ameaça a unidade? Isso aqui é uma coisa... O que mais o inimigo quer é desunião dentro da igreja. E a coisa que mais ele usa é aquela coisa assim, ele não quer que você tenha comunhão, ele não quer que você ore. Ainda mais junto ainda, né? Chamar outro orar junto. Ele não quer que você compartilhe a mensagem. E o principal, ele não quer que você trabalhe para Cristo. Igreja que não trabalha, dá trabalho. Sim. Então, a igreja tem que estar ativa, como Paulo estava fazendo com eles. Vai ali, vai naquela cidade que eu não vou, vai. E todos eles treinados para pregar o Evangelho. Então, a maior coisa que nós devemos fazer para conter a ameaça da desunião dentro da igreja é trabalho. Oração, ter comunhão, mas a gente tem que fazer o quê? Quanto mais trabalho tiver, menos tempo para o inimigo trabalhar as coisas erradas na nossa mente. Eu sou ruim de ditado, Romané, como é que é o esquema lá? É cabeça vazia? Cabeça vazia é oficina do diabo. É? É isso mesmo, né? Mas é verdade. A cabeça não pode ficar vazia, a igreja, então... Não pode ficar parada? Não pode ficar parada, hipótese alguma. Porque, da mesma maneira, vão surgir coisas aí perigosas no meio. E você pode reparar que, nas cartas de Paulo mesmo, a gente vê isso no correr delas, que, como o irmão Elton aqui acabou de avisar, de mostrar para a gente, que a grande preocupação de Paulo era os de dentro. Era os superapóstolos, os falsos profetas, era aquele pessoal que estava minando a igreja por dentro. São aqueles elementos que Satanás coloca dentro da igreja para poder chegar e começar a minar ali aquela harmonia da igreja. E começar a inventar novo evangelho, né? Ele mesmo alerta sobre isso, do novo evangelho, mudar o evangelho, dar uma visão diferente do evangelho. E aquele pessoalzinho que ele chega e sopra no ouvido, igual soprou no ouvido de Eva, ele chega e sopra no ouvido para o cara chegar. Pô, aquele cara ali não gosta de você, aquele cara ali está te prejudicando. Você é melhor do que ele, você podia estar no lugar dele. Isso. Essas coisinhas assim que vão chegando, vão minando a unidade da igreja. Ele é recém-convertido, você já é antigão. Você é antigão, você até hoje você não teve o cargo, ele tem, aquela coisa toda assim. E isso aí vai minando a igreja. A igreja tem que se manter muito firme, muito fiel, muito... De acordo com todas as lições que a gente está vendo, isso que Paulo ensina mesmo, a unidade, a união da igreja forte mesmo, qualquer situação, né? E eu tenho que concordar com vocês dois. E se o grupo trabalha, não tem tempo para isso. Não tem. Exatamente. É buscar. A gente vê que a igreja movimentava. Uhum. A igreja movimentava tanto que Paulo queria mais ajuda. Manda vir mais gente. A gente vê que as últimas palavras de Paulo foi assim, vem ligeiro, vai. Por quê? Há muita coisa para fazer. E assim, a dificuldade de Paulo era muito grande na questão, porque judeus estavam sendo convertidos ao cristianismo. Eles não aceitaram a Cristo, mas aqueles que aceitaram foram, mas tinham aqueles que aceitaram, mas não verdadeiramente. Começaram a falar, não, tem que se fazer circuncisão nesses gentios. Olha a confusão que era aqui. Chamando gentios, não aceitava gentio. Paulo teve que ter muito poder do Espírito Santo na vida dele para controlar tudo isso e mostrar, independente de ser gentio, ser judeu, todos são iguais em Cristo Jesus. Não tem mais essas coisas antigas, não. Tudo se cumpriu lá em Cristo, essas coisas. Não podemos voltar com isso, não. E foi um trabalho muito grande, né?
Então, assim, para manter essa unidade ali, não deve ter sido nada fácil. Mas Paulo era um homem de Deus, né? E a dificuldade dele de mostrar que a circuncisão não era mais a circuncisão da carne, não era Imagina, essa que Do coração. né? Era Para nós segundo hoje o aqui coração. à distância, nós conseguimos ver. Nós estamos aqui. É, porque a gente alto. está vendo tudo mais, lá atrás, lá né? em cima, né? A gente consegue ver do alto. Agora, e eles que estavam no meio ali, ó, Estavam no vendo a meio ali. visão horizontal? A dificuldade É difícil. disso, né? Agora, uma coisa interessante também, nessa questão do contexto da evangelização, é a parte de terça-feira, Paulo chama a atenção, e está aqui em Colossenses 4, verso 12. Eu achei muito interessante ali o finalzinho dele. Você quer ler para a gente? Ou você está facinho aí? Tá. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Na minha tradução diz assim, ó, para que vocês se conservem maduros. Maduros. Achei interessante, Sérgio. E plenamente convicto em toda a verdade. Romanelli, o que é uma pessoa madura? A pessoa madura é uma pessoa que já está assim, espiritualmente preparada, adequadamente preparada, né? Que tem os fundamentos, a base de conhecimento já apropriado para poder, dali, ele poder expandir, para poder ajudar, auxiliar outras pessoas. Paulo até chama atenção, não sei, eu sei que é mais inteligente que nós aí, tem boa memória. Foi Paulo, né, que falou assim, nossa, como é que eu ainda tenho que dar leite para vocês? Teve uma carta que ele estava reclamando, não estava? Eles estavam agindo como Criança, né? muito imaturos, vamos dizer Isso. assim. Né? Então, o que isso, já que nós falamos da maturidade, o que a imaturidade atrapalha na questão da pregação do evangelho? Atrapalha muito, né? Porque não vai ser aquela pregação, vamos dizer assim, de crescimento, né? Que traga crescimento para as pessoas. Mas uma imaturidade na questão da pregação do evangelho é muito danoso, né? O que quer dizer imaturidade? É a pessoa que não tá buscando, não está querendo aprofundar nas coisas de Deus. Conhecimento superficial se acha bom. Superficial e acha que está tranquilo. Eu sei um pouquinho aqui. E isso aí, para a comunidade, para a igreja, é muito ruim, né? E quem conduz tudo isso é o Espírito Santo. Se a pessoa busca o Espírito Santo, ela vai querer crescer. Porque a vida do cristão, a maturidade, é de um crescimento diário, constante, de busca e de poder de Deus, né? E aqui na lição vem trazendo para nós 4 passos, né? Que Paulo fala, né, nesse que nós lemos lá. Conservar-se, né? Que é permanecer firme, inabalável. Algo possível apenas para aqueles que permanecem na fé, alicerçados na palavra de Deus. Ou seja, conservar-se. Isso é uma coisa... Você não conserva uma coisa hoje e depois deixa, não. É direto. Conservar está ali, conservado. Permanentemente, né? É o permanecer que você falou, né? Aí fala maduros, né? Perfeitos ou maduro, indica maturidade espiritual, igual o Romanelli falou aqui. Aí fala assim, plenamente convictos, ou seja, não pode ter dúvida, né? Tem aquele cristão que fica assim, será que é isso mesmo? Será isso atrapalha. A dúvida atrapalha tudo. Atrapalha demais. Casamento, atrapalha casamento, né? Aí vem ciúme, vem encrenca. Ou seja, a convicção, eu acho que é o maior dom que tem, né? A pessoa ser convicta daquilo ali, olha. Não ter dúvida. O evangelho não é para ter dúvida. Se eu tenho dúvida, eu estou sendo imaturo, né? Eu não estou sendo maduro. E o último que ele fala é toda a vontade de Deus, né? A palavra toda indica algo que completo. Não tem tempo para nada, não, né? Não tem espaço para mais ninguém. Mas será que isso que Deus está falando, será que é isso mesmo? Não tem que ter isso. Se ouviu, tem que permanecer firme, porque senão você nunca vai crescer. E nós temos a grande vantagem que nós temos um manual de instrução mais perfeito que possa existir na face da Terra, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia, né? Então, se a pessoa tiver essa vocação, esse caminho de buscar
a resposta na palavra de Deus, buscar no entendimento, buscar a maturidade, buscar encontrar maturidade na leitura, na fé, na palavra, ele não tem muito, não vai, as dúvidas vão desaparecendo, né? Ele não vai ter muita dúvida, não. E é uma coisa que Paulo chama muita atenção, né? Essa questão de ser levado pelos ventos das doutrinas, né? Porque, nossa, tem muita gente querendo atrapalhar, né? E, além disso, o irmão Romanelli falou, está disponível para nós o maior poder do universo, que é o poder do... Além de ter a melhor palavra, tem o maior... poder do universo, que é o poder do Espírito Santo. Bem lembrado, Elton. Que lá no Pentecoste, a diferença que fez visível na vida deles, pregavam, 3 mil eram convertidos, convicção, firmes, eles ficaram desse jeito aqui, ó, firmes, estavam maduros, plenamente convictos. Quem fez isso? O Espírito Santo. Então, assim, só esse poder pode fazer com que o Evangelho cresça na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, né? E isso é muito bom. Eu acho interessante também que na parte de quarta-feira, Paulo ele vem falando aqui para nós, e o autor ele vai trazendo isso de uma forma para que a gente entenda bem. No mundo, mas não do mundo. Do mundo. Né? Qual é o perigo, Elton, que a gente tem, que essa frase, do mundo, no mundo, mas não do mundo, qual é o perigo que ela tem, que ela mostra para a gente do nosso relacionamento com o presente século? Pois é. Nós estamos falando de igreja. A igreja tem que ser o quê? Influência no mundo. E não o mundo ser influência na igreja. Na igreja. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Agora tem gente que fala assim, vamos mudar algumas coisas aqui dentro da igreja. Vai ficar mais moderno. Vai chamar mais gente, vai ser mais convidativo. Vamos botar um púlpito preto. Então, assim, esse que é o perigo, né? Mas quando tem uma liderança firme, convicta, que não tem dúvida, que é firme com Cristo Jesus, não acontece. Agora, infelizmente, a gente vê alguns lugares que vão levando isso como se fosse uma grande vantagem, mas é o prejuízo que o inimigo quer trazer para dentro da igreja. E vai tirando a verdade e colocando a ilusão humana no lugar da verdade, né? A gente vê que isso tem acontecido muito nas igrejas em geral, até na igreja adventista, com a questão da música, né? Tem igrejas, tem lugares, tem coisas que eles querem colocar a música profana para dentro da igreja. O que vale é o que está dito na letra. E, na verdade, a letra é a última consequência, né? É um ritmo ali. O ritmo é até mais significativo do que a letra, né? E isso acontece muito, essa infiltração do mundo dentro da igreja. A gente parece que a gente se sente bem na área do pecado. Então, quando a gente vem para dentro da igreja, a gente vem para uma área que parece que está restringindo a gente, que está impedindo a gente. Então, a gente quer trazer essa liberdade do pecado lá de fora para dentro da igreja. E a gente acaba provocando grandes danos na igreja. E é uma liberdade que aprisiona, né? É a maior prisão que existe. A maior prisão, né? Essa dita liberdade que tem por aí, né? Porque a verdadeira liberdade, conforme Jesus falou, é a liberdade que liberta, né? É a verdade que é a verdadeira liberdade, que é Cristo, né? Exato. Agora, então, a Bíblia, Elton, aí na pergunta 5, ela dá alguns conselhos, né? Para que a gente não caia nessa armadilha que o Romanelli colocou aí, né? Posso ler primeiro a João? Pode ler 2, tudo aí, aqui você manda. João fala assim, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só como é que é. Aí depois vem várias passagens, Marcos 13, 32 e 37. O principal, ele fala o quê? Vigiai. Né? Que a coisa, assim, é muito perigosa, tem que estar vigiando. E é sutil, né? É sutil. E 2 Pedro 3, 10, que fala sobre que Jesus virá como o quê? Como um ladrão, né? Ele não vai estar assim, ó... Estou chegando daqui a pouco. Não. Por isso que preparado, né? Manda recado na noite. Por isso que o vigiar é importante. E o permanecer também aí, né? A lição da semana passada. Vigiar e permanecer vigiando, né? Aí vem a mensagem para Laodiceia, que é para a última igreja. Você é morna.
Ou seja, toma cuidado, compra de mim o ouro, compra de mim as vestes de justiça, o colírio, que é o Espírito Santo, as vestes de Jesus, o amor de Jesus. Não acha que você está rica, está tudo bem, não, que você está mal. pobre, você está miserável e nu. Ou seja, tudo. Você vê como que o tem mundo que cuidar, né? tem que tomar cuidado com isso, né? E esse negócio, não, vamos mudar só uma coisinha, né? Só um detalhezinho ali. Isso aí é um perigo, né? E a gente vê Paulo, ele tinha isso em mente, né? Que ele queria que a igreja tivesse o quê? Todo esse sentido, vigiando, em oração, pregando a palavra. Porque a igreja que não trabalha, ela não vai para frente, ela não cresce. Aí começam essas coisas, né? Deixa isso, deixa aquilo. Abrir concessões dentro da igreja. Porque, igual a Manero falou, as igrejas estão espetáculos aí, né? Tem espetáculo, estão lotadas, né? Na sua igreja não tem isso, mas tem o quê? O principal, que é a palavra de Deus. Lá não tem cura disso, cura daquilo, tira, né, Satanás das pessoas, descarrego. Mas o que tira isso tudo da nossa vida? É você estar na palavra e obedecer a palavra. É o que falou que nós vimos aqui, tá, conservar, estar maduro, convicto e fazer a vontade de Deus. Não parece que essa lição e esse conselho de Paulo não linka lá com o livro de Apocalipse, capítulo 3, onde fala de Laodiceia? Parece que a mensagem é a mesma, não é? Quer dizer, nós estamos há quantos anos nós estamos de Paulo? Quase 2000 anos, né? E dizem que Paulo escreveu para Laodiceia, né? Isso. E a carta, ela se extraviou, não foi achada, mas ele escreveu uma carta para Laodiceia. Então, já vou até ler já. O Elton me chamou aqui, agora eu vou ler. Colossenses 4, 16 e 18. Vou ler o 16. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, os colossos, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia, quer dizer, uma correspondência entre eles. Ou seja, Jesus fala para João que as mesmas características defeituosas de Laodiceia, lá da época de João, da igreja, é a mesma característica da igreja de hoje, na deficiência. Como explicar isso 2000 anos depois? O ser humano é o mesmo? Não importa a época? O ser humano age mais ou menos da mesma maneira sempre, né? Tem os mesmos princípios, né? Hoje eu acho que não é exatamente o mesmo, porque eu acho que a gente está pior. Não estamos ganhando, não? Muito. Eu acho que a gente piorou muito, tem piorado muito, a tendência é que a gente piore bastante. Então lascou, Elton. Mas a verdade é assim que... E Deus, onisciente, ele sabia exatamente o que a gente ia estar precisando hoje ouvir também, né? Está falando para a Laodiceia, está falando para a gente, sabia que a gente ia estar pegando aqui, vendo e vestindo a carapuça, né? Sabe uma coisa assim que eu vejo muito lá na época de Paulo, por exemplo, os colossenses e os laodiceanos. Eles eram gentios. Eles eram acostumados com rituais, com cultos pagãos muito elaborados. Bem lembrado, Elton. Que eram muito sofisticados. Aí Paulo tinha essa preocupação, porque o evangelho de Cristo é simples. E, assim, para a época era um escândalo, um Salvador morto numa cruz. Então, ele tinha, o foco é Cristo. Aqui fala a lição, né? No Calvário, Satanás perdeu qualquer afeição. Ou seja, Jesus morrendo na cruz, esse que era o foco. Depois ele fala do ministério de Jesus, intercessão de Jesus no ministério celestial. Então, tem uma sequência em que eles não estavam acostumados com isso. Eles estavam acostumados com aqueles rituais. Aqueles templos tudo enfeitado, aquelas roupas dos sacerdotes, tudo assim. Um teatro medonho, né? Teatro. Isso que eu queria falar. Hoje, o que está acontecendo nas igrejas? Teatro. Eu vou lá na sua igreja, não tem isso, não tem aquilo. Fica falando assim. E se esquece de quê? Do Evangelho de Cristo Jesus, que é simples, não tem nada disso. É Cristo morreu por nós, é uma coisa que o Espírito Santo coloca no seu coração. E qual que é a vontade de Deus? Guardar sábado? Não, lá nós guardamos domingo. Tem igrejas, olha as igrejas que tem por aí. Igrejas, assim, muito grandes, muito bonitas, né?
tem um ritual todo elaborado. É a mesma coisa que acontecia lá com Paulo, hoje acontece. Acontece com a gente. Agora, a mensagem de Laodiceia ela é muito dura, porque nós estamos achando que nós estamos Ricos, né? muito bem. E não estamos. Essa era a preocupação de Paulo com Laodiceia no passado também. Mesma preocupação. Ele não queria que eles ficassem inertes, parados. E tal. Estou bem, aceitei a Jesus e pronto. Não é isso, né? Eu posso dizer que a lição toda, nós já estamos por finalmente desse trimestre, pode ser resumida em Isaías 6, de 1 a 3. Eu achei muito bacana Isaías 6, de 1 a 3, o autor colocar, bem no finalzinho da lição: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o esplendor do seu amanhecer. É isso mesmo. Interessante que desde a primeira lição, né, desse trimestre, o autor ele vem caminhando, né, a gente para uma estrutura onde Cristo, como Paulo diz, né, a esperança da glória, a igreja, o corpo ativo de Cristo para mostrar essa esperança, né? Ser a luz. E eu sendo porta-voz do corpo e da luz de Cristo, né? Exato. Então, o autor eu achei assim, essas duas últimas lições, o autor me deu uma rasteira, sabe? Porque ele muda o foco na lição 12, ele mudou o foco para a família. Eu falei, mas o que tem isso a ver? Aí quando você vai estudando o grupo da lição, você fala, caramba, mas não adianta você não aplicar isso aqui, não adiantou nada as lições anteriores. Nada. Aquilo tudo ele ensina para a gente poder aplicar de forma prática, né? De forma prática na igreja, no funcionamento da igreja. Aquilo que a gente falou na lição passada, né? Todo aquilo que ele falava era um espelhamento da igreja, do funcionamento da igreja. Ele está dizendo, tudo desemboca na igreja, todo aquele suporte, aquela sustentação vai dar um sustento para a igreja poder trabalhar e poder dar sustento para o mundo, né? Que eu acho isso é muito interessante. Isso tem que se despertar para a Laodiceia, né? Que somos nós. Isso. Acorda, porque vocês têm que ser a luz nesse mundo. O mundo está em umas trevas, isso é igual. Agora, olha que interessante que ele fala aqui. Ó, acho que você vai ler na sexta-feira, mas eu vou ler só esse pedacinho. Não, lê lá. Não é necessário que escolhamos deliberadamente o lado do reino das trevas para cair sob o seu poder. Basta negligenciarmos fazer aliança com o reino da luz. Exatamente. Se eu não cumpro o propósito de Jesus na minha vida, da graça que eu recebi, levar as pessoas, eu estou sendo o quê? Um objeto de escuridão. Eu estou do lado do inimigo. Negligenciar, fazer isso, é esse que é o despertar de Laodiceia para nós hoje. Acorda, porque vocês não estão bem, não. Vou vomitar vocês da minha boca. E isso que tem que ser feito. Se eu não vou participar de nada, não, vou ficar. Já aceitei a Jesus, está bom demais, não vou ser. Estou confortável. Estou confortável. Laodiceia é o confortável. Estou confortável. Morno, né? Está lá. Morno, Vai se perder. Não, né? Não vai dar certo, né? Mas o Espírito Santo está movendo a igreja para mudar isso, né? Então eu posso. Assim, isso que o Ronaldo falou, é aquela comparação que Jesus faz dos dois caminhos, né? O caminho estreito e o caminho largo, né? O mundo é o caminho. Qualquer coisa que você ande, se você não estiver no caminho estreito, você está a favor do caminho largo. Das trevas, você está no caminho largo. E são muitos caminhos. Você tem assim um menu ali que você pode escolher qualquer coisa, pode não escolher nada, que você está no caminho largo do mesmo jeito. Mas no caminho estreito ele é focado, é um caminho focado. Você tem que saber, é Cristo, não tem outra coisa, não tem outra, né, não tem outra variação. É Cristo, você tem que estar junto com Ele. Então eu posso encerrar a lição com vocês dois, que foram maravilhosos, né, no encerramento, em toda, mas o foco que vocês deram agora é isso. Sejamos luz. Amém. Sejamos
Não Laodiceia, morna, Morna, mas sejamos uma igreja quente, quente, viva. cheio do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, né? Em tudo dê graça, Amém. porque esta é a vontade de Deus para você, para mim, em Cristo Jesus. Amém. Então, que possamos fazer da palavra de Deus. Olha, se você puder dar uma revisada nessa lição, estuda com carinho, guarde essa lição com muito carinho. Nós estamos nos dias em que ela vai ser muito necessária para o nosso crescimento. Mas eu quero ainda encerrar com só esse primeiro verso de Isaías 60, verso 1. Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém. Esse é o desejo meu, é o desejo do Romanelli, é o desejo do Elton, é o desejo do Kevin, que permitamos que o Espírito Santo, que é a grande luz, a grande glória de Deus, que vai fazer o trabalho final, usando eu e você na pregação do Evangelho, que Ele resplandeça sobre nós, que a nossa voz, que os nossos passos, nossos talentos, as nossas finanças, possamos usar tudo para a honra e glória desse reino maravilhoso que há de vir na pregação do Evangelho. Que Deus nos use. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque na sua bondade o Senhor dá a cada um de nós, seres humanos pecadores, falíveis, seres humanos incapacitados, o Senhor nos dá o privilégio de pregar, de viver o Evangelho, capacitados por Ti, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo. Fortaleça cada um de nós, fortaleça a sua igreja. Faça de nós, ó Deus, pregadores da sua palavra. Que no grupo que a gente tem influência, que sejamos como Paulo, líderes que preparam as pessoas para falar de Jesus e salvar a outros. Salva-nos, salva o nosso lar, salva a tua igreja. Rogamos e suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Obrigado, Kevin. Obrigado você que esteve conosco nesse trimestre. Sábado que vem nós vamos começar uma lição bem nova, bem diferente. Eu até esqueci de trazer... Elton, eu esqueci de trazer lição para mostrar, Elton. Eu estou ficando velho. Vocês me desculpem, é a terceira idade, tá? Mas, olha, vai ter uma liçãozinha novinha semana que vem. Então, curta, compartilhe, esteja aqui conosco no mesmo horário, mesmo canal. Nós todos aqui nessa maravilhosa escola sabatina. Que Deus te abençoe e até semana que vem.